Dentro do seu corpo, um exército está se mobilizando. Ele está defendendo seu lar contra todos os invasores. Quer eles venham por terra ou pelo ar. Guarneça as barricadas enquanto nosso corpo repele ataques num ambiente hostil. A seguir, na Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano. Defesa e cura. Isto é o mais perto que Graham chegará de um combate mortífero. Mas nosso fã de TV ainda é um herói. Mesmo numa tarde sonolenta, seu próprio corpo está sitiado, repelindo bilhões de inimigos. Os parasitas, as bactérias e germes que o cercam. Nosso corpo criou suas próprias linhas de defesa, um microscópico exército de células especializadas. Elas impedem a passagem de atacantes, destroem invasores e até reparam danos. A vida no século XX parece fácil. Ainda assim, sem esse exército invisível de células, não viveríamos além da infância. As lanças fazem parte apenas do sonho, mas cortes e ferimentos fazem parte da vida diária. A pele é nossa primeira linha de defesa. Se ela for invadida, o corpo mobilizará suas tropas instantaneamente para se defender e reparar os danos. O sangue contém todos os ingredientes de um estojo de primeiros socorros. Aqui estão nossos defensores incrivelmente ampliados. Plaquetas para fechar o ferimento. Glóbulos brancos para limpar a sujeira, detritos e eliminar infecções. É assim que um braço ferido sara, filmado num período de 4 semanas. Todos morreríamos muito jovens não fosse esse rápido processo de reparo. A cura começa nos nossos ossos. É aqui que o corpo fabrica sua brigada de defesa e reparos. A medula óssea é o local de nascimento das tropas de choque especializadas que fazem a patrulha pelo sangue. As primeiras a entrar em ação são células minúsculas chamadas plaquetas. Elas percorrem os vasos sanguíneos para fechar o ferimento. Sem elas, um arranhãozinho nos faria sangrar até a morte. No alto, à direita, está uma massa de glóbulos vermelhos formando um coágulo. Eles ficam presos numa microscópica rede de fibras que se forma no sangue, onde quer que haja um corte. O coágulo impede que o sangue vaze e que os germes entrem. Alertas aos perigos, os glóbulos brancos do sangue deslocam-se para a frente de batalha. Células especializadas, chamadas mastócitos, mobilizam-se para desempenhar um papel essencial. Elas se rompem, liberando um composto químico chamado histamina, que dilata os vasos sanguíneos ao redor do corte, deixando-os permeáveis. Células vitais de reparo e defesa podem então passar da corrente sanguínea para os tecidos e atingir a área danificada. Existem também as carniceiras, células especiais que limpam sujeira ou germes que invadiram a pele rompida. Aqui, um defensor literalmente consome seu inimigo.
Essas células e os resíduos aparecem como pus na parte externa da ferida. Elas fazem com que o ferimento fique com uma aparência horrível, mas é um sinal de que o corpo está sendo consertado. O mesmo vale para a crosta na superfície da pele. Sob essa capa protetora, ocorre a cura e a regeneração. Esta célula especial, fazendo sua dança dos 7 véus, chama-se pericito. Ela está a caminho do local onde houve danos. Os pericitos unem-se para formar uma camada de pele nova na superfície do ferimento. Ao mesmo tempo, as células epiteliais nas camadas mais profundas são estimuladas a crescer mais rápido para substituir aquelas que foram perdidas. Esta bola de células se espalhará para formar uma nova camada de pele. Felizmente para nosso belo adormecido, esta cena de batalha é só um sonho. Mas o corpo nunca está livre de ataques. Esta casa de luxo não é nenhum santuário. Parece limpa, contudo fervilha com saqueadores invisíveis. Dentro desta almofada, ácaros, ampliados 100 vezes. Esses monstros sem olhos partilham da cama e da vida até daqueles mais cuidadosos. Cortinas e roupas de cama, carpetes e estofados são habitações ideais para os ácaros. Milhares deles podem viver num único travesseiro. Até mesmo um ursinho de pelúcia pode ser o hospedeiro deles. Os ácaros alimentam-se das células epiteliais mortas que liberamos. Eles podem parecer bonitinhos, mas suas fezes podem matar. Inaladas podem provocar um ataque de asma. Fezes de ácaros podem ser a causa mais comum desse flagelo do século XX. Estamos apresentando Enciclopédia do Corpo Humano. Nossas casas modernas, cálidas e mal ventiladas atraem os ácaros. Seus excrementos flutuam no ar como poeira fina. Graham não pode evitar sua inalação. Ele está alheio aos perigos, entretanto os ácaros não são as únicas criaturas partilhando sua confortável habitação. Na madeira e almofada de uma cadeira antiga, eles espreitam, percevejos. Nossos animais de estimação também carregam inquilinos, pulgas que também alimentam-se de sangue humano. As pulgas do gato mal nos provocam coceira, mas podem espalhar doenças fatais, tifo e peste. Na Idade Média, a peste negra matou 1/3 da população da Europa. Ela foi disseminada pela pulga. E até o mais limpo dos seres humanos é um hotel para bichinhos. Minúsculos hóspedes vivem nas raízes dos nossos cílios e apinham-se nos poros perto do nosso nariz. Este é um ácaro humano muito ampliado. E na extremidade superior deste bigode, outro ácaro desliza num passeio vespertino. No ar aquecido da cozinha de Graham, milhares de organismos ainda menores também buscam alimento e morada. Leveduras, fungos, bolor, bactérias. Vivemos numa sopa de criaturas. Elas se multiplicam rápido na nossa comida e em nós. Graham pode sentir-se refrescado, mas ainda não está limpo. Água e sabonete removem poeira e sujeira, mas toda a esfregação ainda deixa para trás bilhões de leveduras e bactérias, habitantes permanentes da pele humana. Esta fantasmagórica demonstração revela as colônias de bactérias que sobrevivem na nossa mão e florescem mesmo depois de uma esfregadela meticulosa. As bactérias vivem fora e dentro de nós. Há mais de 1 quilo delas só nos nossos intestinos.
O rosto, o pescoço e as axilas têm as maiores colônias. Existem 16 milhões de micróbios em cada 6 centímetros quadrados de nossas axilas. Para procurar esses micro-organismos, entramos na desconhecida paisagem da pele humana, ampliada milhares de vezes. As bactérias vivem em volta das glândulas sebáceas e sudoríparas, sua fonte de alimento. Muitas encontram abrigo temporário sob as células mortas da nossa pele. Fornecemos um lar quentinho para as bactérias, além de sermos uma lanchonete ambulante. Elas se acomodam em cada fresta, até mesmo entre as ondulações das nossas digitais. Os fungos vivem bem nos ambientes úmidos, nos pés e na virilha. Os fungos que vivem entre os dedos dos pés revelam sua presença emitindo gases pungentes. Esses organismos mal cheirosos pertencem a uma família de bactérias que os fabricantes de queijo adicionam ao queijo brie para que ele tenha o odor certo. As bactérias que nos habitam pagam pela estadia. Elas nos protegem, evitando que micro-organismos danosos tomem o nosso corpo. Micróbios mortíferos, como estafilococos e estreptococos, vivem na nossa pele. Se penetrarem a corrente sanguínea, ambos podem nos matar. Nossos microscópicos aliados nos defendem. Eles produzem antibióticos que mantêm os assassinos longe. 24 horas por dia, esses amistosos micróbios travam uma batalha química por nós. Eles são as patrulhas avançadas dos mecanismos de defesa do nosso corpo, e Graham, apesar de não saber, está pondo suas próprias defesas à prova. Deixando para trás as fervilhantes comunidades com as quais ele partilha seu lar, ele está saindo para tomar ar fresco. Longe das enlouquecidas multidões de ácaros e micróbios e dos perigos óbvios da poluição, ele deve estar seguro. Ainda assim, as defesas do corpo de Graham permanecem em alerta. Estamos apresentando Enciclopédia do Corpo Humano. Pédia do Corpo Humano. As defesas externas de Graham não são à prova de ataques. Sua pele é resistente, mas pode sofrer danos. Sem o sol não haveria vida na Terra. Contudo, a radiação ultravioleta pode queimar e envelhecer nossa pele. Ela pode causar o câncer de pele, uma das doenças fatais que mais crescem no mundo ocidental. Sua blindagem pode ser penetrada de outra maneira, por predadores, que não se contentam em esperar por uma abertura. Insetos sugadores de sangue disseminam doenças. Eles injetam parasitas na corrente sanguínea, que colonizam o fígado, os rins e o cérebro. A malária e a doença do sono matam milhões nos países em desenvolvimento. O corpo de Graham repelia os ataques no campo, assim como os perigos em sua casa. Graham nunca soube que corria algum risco. Ele dormiu o tempo todo. 2 milhões de anos de evolução cuidaram para que ele sobreviva se cair da bicicleta ou se cortar enquanto faz a barba. O processo de cura funciona o tempo todo. Após uma tarde exaustiva, Graham se reúne com amigos para beber alguma coisa. O bar é outro lugar onde um fã do sofá pode entrar e ter um merecido descanso. Mas agora ele pode realmente estar encrencado. Esse é o ambiente perfeito para contrair algo sério. Os humanos são criaturas sociais. É exatamente disso que os germes precisam para sobreviver e prosperar. Os germes são os únicos predadores do homem que restaram. Num bar apinhado, é difícil não inalar o ar expirado pelos outros, junto com outros poluentes.
Tim está resfriado. Nós pegamos pelo menos 2 resfriados por ano e é fácil ver como. Cada vez que tosse ou espirra, ele dispara germes. O material infeccioso pode ser lançado a até 4 metros de distância e mais rápido que a velocidade do som. Também se pode pegar resfriados por contato. A probabilidade de serem passados pelo toque é maior do que por tosses e espirros. Nós carregamos germes na nossa pele e os transferimos para os outros junto com as células epiteliais mortas, que constantemente são descartadas. Para nos mostrar onde ele e seus germes estiveram, pusemos uma tintura fluorescente especial nas mãos de Tim. Agora vamos rever a cena sob a luz ultravioleta. Alguns germes para Judy. Alguns para os amendoins. E mais alguns para Judy. E aqui alguns para o barman. Alguns dos germes de Tim podem ser mortos com antibióticos. Bactérias como esta literalmente explodem. Mas os antibióticos não funcionam com os vírus da polio, AIDS e hepatite. E eles podem ter resultados terríveis. Em 1919, a gripe espanhola matou mais pessoas que a Primeira Guerra Mundial. Esta é a animação computadorizada de um vírus de resfriado. Ele é uma das formas de vida mais primitivas. Os vírus não podem sobreviver por muito tempo fora de uma célula viva, porque não podem se reproduzir sem ajuda. Aqui um vírus invade uma célula humana. Uma vez dentro, ele sequestra o mecanismo de controle da célula e o usa para fabricar milhares de cópias de si mesmo. A célula explode e espalha pedaços que contêm partículas invisíveis do vírus. Liberados dentro do corpo, eles logo invadem outras células e a infecção se espalha. Esta é uma célula humana infectada pelo vírus da gripe. A célula murcha e morre. Nesse estágio da infecção, os sistemas de defesa do corpo estão em alerta vermelho. Glóbulos brancos especiais, ou hemácias, têm sua própria rota pelo corpo, um segundo sistema circulatório chamado sistema linfático. Essas células usam essa rodovia para patrulhar o corpo, constantemente alertas aos invasores. Elas podem agir diretamente ou voltar a uma glândula linfática para dar o alarme. Os glóbulos brancos possuem suas próprias rodovias e seu próprio quartel-general. Este é o interior de uma amígdala, onde um batalhão de glóbulos brancos está esperando para entrar em ação. Cada um desempenha um papel especial. É um ataque duplo: guerra química e luta direta. Os objetos em forma de bastão que se debatem são bactérias sob o ataque das células assassinas do corpo. É uma luta desigual. Em poucos segundos, as bactérias são destruídas. Uma gangue de células humanas assassinas ataca uma célula estranha. É uma luta até a morte. Aqui, um glóbulo branco está envolvendo bactérias. Elas são empaladas nos tentáculos da célula. Uma vez capturadas, elas rapidamente serão devoradas e destruídas. Mas os glóbulos brancos nem sempre vencem. Este aqui foi morto, empalado por sua presa, uma agulha de amianto num pulmão humano. Depois das células assassinas, começa a guerra química. O sistema imunológico do corpo entra em ação.
células especiais são convocadas para produzir um veneno químico contra os invasores. Estamos equipados para produzir centenas de milhares de venenos diferentes, moléculas em forma de Y chamadas anticorpos. Cada um é especializado, projetado para atacar um germe em particular. As moléculas dos anticorpos fazem marcas específicas no revestimento do vírus. Manchas brancas que o marcam como célula estranha. Um processo químico, então, é iniciado, dissolvendo a membrana da célula e matando-a. Se encontrarmos esse vírus novamente, essas células irão se lembrar e reagirão mais rápido para que ele não se desenvolva. Nós nos tornamos imunes. Mas os vírus podem mudar seu revestimento e enganar nosso sistema imunológico, e assim prossegue a batalha contra as infecções. Todas as horas, todos os dias, nosso corpo luta pela sobrevivência. Os glóbulos brancos estão constantemente em ação. Eles matam estrangulando, envenenando e destruindo o inimigo. Se essas células voltassem seu ataque contra nossos próprios tecidos, não sobreviveríamos. Defesa e cura são duas das funções mais vitais do corpo humano, mesmo do mais preguiçoso. E também são as mais eficazes e eficientes. Elas nos mantêm um passo à frente de um mundo hostil.